Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica. Espero que você esteja bem. Sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, me congrego juntamente com o meu pastor José Saboia de Oliveira, aqui no Bom Sucesso, Fortaleza, Ceará. Sou presbítero, sou professor de escola e também sou líder de Casados para Sempre, tá bom? Então desempenho essas funções na igreja local. E agora já vamos iniciar nossa aula para a glória de Deus. Nossa lição de hoje, lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. É a última lição da nossa revista sobre o livro de Ruth e o livro de Esther. Lembre-se, estamos falando de mulheres corajosas, mulheres que fizeram a diferença em seu tempo e que hoje existem mesmo, né? Várias mulheres também fazendo a mesma coisa no nosso tempo, fazendo a diferença. E é isso que nós vamos começar a falar agora. Nosso textuário diz o seguinte: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther capítulo 8, verso de número 16. E a verdade prática diz o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther capítulo 8, do verso 4 ao 8, capítulo 9, verso 29 a 31 e capítulo 10, do verso 1 ao 3. Nós vamos fazer essa leitura agora. Vamos lá. Vamos lá. Diz o seguinte, Esther capítulo 8, verso 4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que se roguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do reino. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero ao rei, a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escrita que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Ok? Agora Esther 9, verso 29. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar a segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e fidelidade, para confirmar estes dias de Purim, os seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esther 10, 1 a 3 diz, depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui o engrandecimento de Mardoqueu. Mardoqueu foi o segundo do reino, e este estava quase prestes a ser enforcado. A gente viu em aulas passadas, né? E nós vemos também a glorificação e a importância de Esther, tanto para poder salvar o povo judeu, como também para divulgar as boas novas, ou seja, o livramento do povo judeu. Então, é isso que nós vamos ver a partir desse momento. Mas vamos aqui começar pela nossa querida introdução. Vamos lá.
O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Pare para pensar, certo? O rei Assuero ele não pôde revogar o primeiro decreto de Amã. Ele não revogou. Então, de uma certa forma, os judeus ainda estavam correndo risco. Mas ele liberou Esther e Mardoqueu para poder editar um novo decreto. Agora, um decreto de defesa do povo judeu. Okay? O primeiro decreto não ia ser revogado, porém, foi editado um novo decreto para defender o povo judeu. Tá? O novo decreto que foi instituído pelo rei anulava o último? Não. O povo ainda continuava em perigo? Sim. Porém, o povo agora estava com uma proteção, ou seja, uma lei, mas uma proteção ainda superior, que era exatamente a proteção divina, porque eles deveriam ainda assim, apesar de toda a intervenção de Esther e Mardoqueu, confiar em Deus. Eles tinham que confiar, continuar confiando em Deus para poder receber o livramento de forma completa. E foi exatamente isso que aconteceu. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Foi o que nós vimos aqui na nossa leitura, tá? Vamos agora iniciar a nossa lição. Primeiro ponto, a palavra-chave da lição é boas novas, boas notícias, né? Boas notícias, porque a notícia antes era de morte e agora era uma notícia de vida. Mais ou menos parecido, né? Podemos dizer assim, comparando com o evangelho. Antes, nós tínhamos uma sentença de morte. Hoje, com as boas novas, temos uma sentença de vida. Então vamos lá, gente. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Esther e a sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado por seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, ou seja, mandou enforcar Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Ele não poderia revogar. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Muito legal isso, porque a gente precisa fazer essa leitura de Josué capítulo 1. Devemos confiar em Deus e fazer a nossa parte. É isso que nós devemos fazer. Foi isso que Esther fez, o povo judeu fez no tempo do rei Assuero. E é isso que a palavra de Deus também nos ensina a fazer. Se você for ler aí Josué capítulo 1, verso 3 a 9, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: todo lugar que pisar a planta do teu pé, pulo tem um dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do mar, do sol, melhor dizendo, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso Deus falando para Josué, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Olha, tá vendo? Isso vale para nossa vida, gente. Isso aqui não é autoajuda. É como diz o irmão aqui da nossa igreja. É uma ajuda do alto. O que a palavra de Deus nos propõe é: esforça-te. Tem de bom ânimo. Faz a tua parte. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei. Tem cuidado de obedecer, né, a palavra de Deus. De obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que te prudentemente te conduzas por onde quer que você ande. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Faz a tua parte para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Observar a lei, os livros desta lei escrita por Moisés, ou seja, a minha palavra.
Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo, mas faça a sua parte. O povo judeu, no tempo do rei Assuero, estava fazendo a sua parte, se virando, tentando editar uma nova lei para revogar a última, mas não podia revogar. Então, por conta disso, precisavam então confiar no Senhor, precisavam confiar em Deus, precisavam confiar no Deus Todo-Poderoso. Então é assim a nossa vida. Fazemos a nossa parte e Deus faz o resto, confiando em Deus. Então, se você está passando por momentos difíceis, faça a sua parte. Se você está desempregado, faça a sua parte. Se você está enfermo, faça a sua parte. Confie em Deus e faça a sua parte. Você está querendo crescer no ministério? Faça a sua parte. Confie em Deus e faça a sua parte. Vai estudar, né? Vai fazer um curso de teologia. Não fique esperando pela igreja para que você venha fazer um curso de teologia para ser professor de escola bíblica ou para ser um pastor, para ser um pregador, um ministro do evangelho. Não. Vai lá, se esforça, faça um curso, faça online, vai começando, vai estudando, vai se dedicando, porque Deus vai honrar o chamado dele na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Então, nós precisamos confiar em Deus, mas devemos fazer sempre a nossa parte. Muito bem, Gilson, nós precisamos fazer a nossa parte. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, segurança jurídica. Aqui a gente vai tratar uns assuntos interessantes que eu quero aqui colocar para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do comentarista. Apesar de todos os aspectos tirânicos e autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite, havia um limite para as suas ações. O império da lei dos medos e dos persas, né? Então, ou seja, ele não podia fazer tudo. Todos estavam ali, nós temos ali já um desenvolvimento do próprio direito, da lei, né? Vamos ali, resquícios de que todos estão sob o império da lei, inclusive o rei. A monarquia ela caiu e surgiu a república exatamente para poder fazer essa transformação completa e definitiva de que todos estão debaixo do império da lei e não debaixo da vontade do monarca. Porque assim, o monarca, na época da monarquia, podia fazer o que ele queria. Poderia matar, pedir para assaltar, quem olhasse torto para ele, ele mandava enforcar. Então não havia lei para essas coisas. Não havia lei para poder aplicar penas, por exemplo, né? As penas eram de caráter tortura, de caráter forçado, as penas existiam, era dessa forma. Até surgirem leis, né? O devido processo legal, todo o processo de desenvolvimento das leis e das garantias individuais, coletivas, os direitos humanos. Você não pense que os direitos humanos é algo ruim, não, tá? Ruim era quando as pessoas morriam por nada. Morriam porque olhavam de cara feia pro rei, morriam porque, sei lá, tinha alguma coisa que interessava o rei, e o rei, sei lá, terras, né? Minha família era cheia de terra, o rei, ele chegasse e dissesse, eu quero tuas terras, e eu dissesse não, ele mandava eu matar, e pronto, acabou, ficava por isso mesmo. E a forma como ele mandava matar era da forma como ele quisesse matar. Então ninguém estava sob o império da lei, mas sob o império e as ordens de um monarca. Então surge a república exatamente para acabar com essa questão. Surge as constituições, né? As constituições, Constituição Federal, Constituição da França e tudo, exatamente para acabar com essa vontade soberana do soberano, né? E fazer com que todos agora viessem estar sob o império da lei. Como eu tinha falado, né? Os direitos humanos, não pense que a nossa Constituição ela não está ali enxertada nela direitos e tratados internacionais que está, tá? Como direitos em garantias individuais, direito de não receber uma pena de caráter perpétua, de esforço, né, de caráter forçado, de tortura, enfim, não ser torturado. Você não pode ser torturado no nosso país, né, proibição da tortura. Então, tudo isso
são excertos de tratados internacionais de direitos humanos. Então, nossa Constituição Federal está repleto disso, né? O devido processo legal, ou seja, você só pode ser condenado e processado, condenado e morto se você passar por um... Morto não, né? Porque não existe pena de morte no nosso país. Mas você só pode passar por um processo, ser preso, você só pode ser condenado e ser preso por essa condenação se você passar por um processo, onde vai ser respeitado o devido processo legal, onde você vai ter o direito de se defender. Imagine se você não tivesse isso, né? Essa conquista jorrou sangue para que a gente tivesse esse tipo de conquista nas nossas constituições. É muito fácil hoje a gente se submeter a uma constituição, a uma ordem social já conquistada. Mas imagine pessoas que tiveram que morrer para poder revolucionar e conquistar tudo que a gente conquistou, né? Para a gente chegar a uma Constituição Federal como a nossa. Quantas pessoas não tiveram que morrer através das mãos de monarcas espalhados pelo mundo inteiro? Nobres, pessoas nobres e que não queriam que as constituições acontecessem ou viessem a surgir, né? Então o Império da Lei, ela surgiu, ela aconteceu, nós vivemos hoje o Império da Lei, mas para que nós vivêssemos hoje o Império da Lei, teve que haver derramamento de sangue. Se nós temos direitos humanos, é porque houve derramamento de sangue para que isso acontecesse, tá? Então, a nossa Constituição, a história das constituições, das leis, devido processo legal, habeas corpus e todos os outros direitos individuais que nós temos na nossa Constituição Federal, todas foram conquistadas através de muito sofrimento. Pode ter certeza disso, tá? Então, gente, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite de suas ações, né? O império da lei dos Medos e dos Persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Em qualquer nação, todos devem ser sujeitos às leis. Muito bem. O que é que ele propõe? Em todas as nações, nós temos que ser sujeito às leis e às autoridades constituídas pela própria lei. A própria lei atribui autoridades e status a determinadas pessoas para cumprirem determinadas funções. E a Bíblia, ela ensina que todas as autoridades constituídas, elas são constituídas por Deus e devem ser respeitadas. Nós temos Romanos capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades, a potestade é autoridade, né? Outras traduções vai falar autoridades. Todas as autoridades que foram ordenadas por Deus. Todas as autoridades que há, quando o texto diz, todas as autoridades que as autoridades que há foram ordenadas por Deus, são todas, inclusive as perversas, as ruins, as autoritárias, tá? Ah, mas Deus pode fazer isso? Gente, Deus governa todas as coisas. Nós já vemos falando isso, Daniel fala isso, se você for ler o capítulo de número 4, você vai ver isso, que Deus domina sobre o reino dos homens. Deus não está como se Deus estivesse alheio, Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo, não. Deus intervém. Se você acredita que Deus ele deixou todo mundo à própria sorte, que as pessoas agora as ruins estão tomando de conta e Deus não está vendo nada disso, é o que Deus está vendo. Deus não tolera, Deus não está nas ações más, mas Deus, ele é que ordena e governa todas as coisas ainda e permite que as coisas aconteçam. Nós não podemos atribuir o mal a Deus, mas Deus é que está controlando a todo mundo. As pessoas que estão fazendo mal estão fazendo por sua própria conta. Não é por causa de Deus, mas vão ter que pagar. Mas Deus as colocou lá. Ah, como é que eu compreendo isso? É muito complicado. Para mim também. Mas isso acontece. Porque Deus é soberano. Nós não podemos anular a soberania divina, gente. Deus é soberano, ele governa sobre o reino dos homens. Vá ler Daniel capítulo 4 completamente e você vai entender isso. Muito bem, Geilson. Tem mais alguma coisa que você queria passar para a gente? Sim. Devemos orar pelas autoridades constituídas. Né? Tá errado ali, constituídas.
mas a palavra é constituídas, tá? Devemos orar pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Tá vendo? Gilson, eu não oro pelo Lula, não. Você que sabe, a Bíblia diz o contrário, né? A Bíblia ensina o contrário. A gente tem que orar por todas as autoridades e por todos os homens. É isso que a Bíblia ensina, tá? Então, de resto, é você e Deus. Vamos lá, para a nossa aula, continuando. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos esse exemplo. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Então, todos estão debaixo da nossa Constituição Federal de 1988. E essa Constituição Federal de 1988 diz que no Brasil o poder ele é tripartite. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, que todo poder emana do povo, que o exerce de maneira indireta através de seus representantes, constituídos através do voto. Está na Constituição. Nossa forma de governar, ou seja, de exercer o poder, é de maneira indireta. Nós colocamos pessoas para nos representar. Se você vota em pessoas que não te representam, você está exercendo o seu direito de voto e de representação política e de poder de maneira errada. Porque você precisa colocar pessoas que te representem. Isso é política, tá? Mas todo poder emana do povo que o exerce de maneira indireta, ou seja, através de representantes que são constituídos através do voto. A Constituição também diz, como eu falei, vou repetir, que o poder ele é tripartite, no sentido de que o poder ele é uno, mas dividido em 3 funções. Parece até mesmo a doutrina da Trindade, né? Ou seja, nós temos um Deus e 3 pessoas, com a mesma substância divina. Da mesma forma, não sei se Montesquieu foi inspirado pela Bíblia, né? E pela teologia e pela a teologia da Trindade. Mas a verdade é que ele construiu um pensamento semelhante. O que ele dizia? Que o poder é uno, mas ele é dividido em 3 funções. Quais são as funções? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Essa é a nossa Constituição. Esses poderes, eles trabalham juntos para poder fazer com que o país ele venha se conduzir de maneira ordeira, ok? Beleza, Gilson, entendi tudo. Mas a gente precisa entender o que mais, Gilson, a respeito da Constituição. Eu acho muito bom a gente falar um pouco sobre a Constituição. O papel do Poder Executivo, papel do poder do STF, porque hoje a gente vive uma confusão, uma briga política, né? Pessoas criticam o STF, à torta e à direita, e não entendem qual é a competência e a função do STF nesse meio de campo todo. E nem do Congresso. Mas vamos lá. O que é que o presidente da República, por exemplo, os governadores de estados e os prefeitos municipais fazem? Eles são o quê? São chefe de quê? São chefe do Poder Executivo. Poder Executivo Federal, Poder Executivo Municipal e Poder Executivo Estadual, que são os governadores, né? E os prefeitos do município. Muito bem. Só que tem uma diferença deles para o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República ele é chefe do Poder Executivo, ou seja, ele é chefe da União. Se ele é chefe da União, nós dizemos no direito constitucional que ele é chefe de governo. É o chefe de governo. Qual é o presidente da República? Ele é chefe de governo da União. Mas ele não é só chefe de governo. Ele também é chefe de Estado, no sentido que ele é chefe da República Federativa do Brasil. Ele é chefe da União, né, do governo federal, e ele é chefe da República Federativa do Brasil, no sentido que ele representa o Brasil fora, né, ele representa o Brasil
diante de outros países. Por isso o presidente da República tem essas funções diferentes da função do governador e do prefeito. Porque o presidente da República exerce a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Chefe de Estado, ele é chefe da República Federativa do Brasil, no sentido de que ele representa o Brasil na sua relação internacional, e também ele é chefe de governo, no sentido de que ele também é chefe da União, e representa a sua relação com todos os outros entes federativos e administração pública do nosso país. Quais são os entes federativos do nosso país? Isso é política administrativa, tá? É uma matéria dentro do direito constitucional, princípios a forma como nós administramos o nosso país. Nós temos o governo federal, a União, nós temos os estados, municípios e os territórios. E o Distrito Federal. Só que hoje, nesse exato momento, não temos mais territórios, tá? Nós só temos prefeituras, né? Nós só temos municípios, estados, Distrito Federal e a União. Esses entes federativos, eles são indissolúveis. Você não pode dissolver, né, a federação, no sentido de que os estados, por exemplo, eles não podem se separarem da República Federativa do Brasil. Por isso que a nossa união ela é indissolúvel. A união da federação é indissolúvel. Muito bem, Gilson. Queria entender um pouquinho agora sobre o STF. Beleza. Então, bora lá. Bora entender um pouquinho sobre o STF, né? O STF, a gente precisa entender o seguinte. O STF, ele é o guardião da nossa Constituição, tá? Ele é o guardião da nossa Constituição. E as funções do STF, competência do STF, começa a ser ali falada na Constituição Federal a partir do artigo 101 da nossa Constituição, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Então, o que a gente precisa entender? O Supremo Tribunal Federal é constituído por 11 ministros. Esses ministros, eles têm que ter, no mínimo, 35 anos e o máximo é que eles podem ficar lá no STF até os 70, que aí eles são tirados do STF de maneira compulsória. Muitos se aposentaram agora, o próprio Lewandowski, que hoje é um ministro de um dos ministros aí do governo Lula, ele saiu aos 70 anos de maneira compulsória, porque só pode ficar no Supremo Tribunal Federal até os 70 anos. Tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibado. Parágrafo único diz: o ministro do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República. Por isso que a indicação é feita pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Aí ele vai para o Senado para ser sabatinado e logo após essa sabatina ele vai exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da nossa Constituição Federal diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. O que significa isso? Significa dizer que o STF é o intérprete da Constituição. Geilson, o STF interpreta a Constituição? É isso mesmo. É ele que interpreta as leis do nosso país. Em outras palavras, né? Se ele interpreta a Constituição, que é a nossa lei maior, ele, consequentemente, interpreta todo o ordenamento jurídico do nosso país. Essa é a função do STF, é de julgar e de interpretar a Constituição. Beleza, Geilson. E o Congresso Nacional? O que é que o Congresso Nacional tem em relação? Qual é a função do Congresso Nacional em relação à nossa Constituição Federal? O Congresso Nacional, gente, ele é bicameral. É chamado de bicameral. Por quê? Porque ele é constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, eles é que elaboram as leis do nosso país. É o legislativo do nosso país. É eles que elaboram as leis do nosso país. E eles têm também a competência, juntamente com o presidente da República, juntamente com
a metade das Assembleias Legislativas da unidade da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Aqui diz assim, o seguinte, ó. Vou ler o artigo 60 para ficar melhor, mais entendido, né? Vamos lá. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. Do Presidente da República. O Presidente da República também pode enviar propostas de emenda à Constituição Federal. É a única maneira, como eu coloquei aqui em cima, única maneira de modificar a Constituição é através de emenda constitucional. Só o Legislativo é que pode fazer isso. O STF interpreta a Constituição, mas o Legislativo é que emenda a Constituição, modifica a Constituição Federal, né? Vamos lá. Então, o Presidente da República também pode propor proposta de emenda à Constituição e também mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades federativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, essas são as maneiras da gente modificar a nossa Constituição. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, o parágrafo 4º, que é chamada na doutrina de cláusulas pétreas. Não podem ser abolidas. Não podem ser abolidas e nem ser objeto de emenda à Constituição. O que é que diz aí? Ó? Não será objeto de deliberação ou proposta de emenda tendente a abolir. Lembrando, só não pode abolir, mas pode ampliar direitos. A emenda à Constituição, né? Vamos lá. Forma federativa de Estado, ou seja, não pode haver uma emenda constitucional para abolir a forma federativa de Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Não pode haver emenda à Constituição acabando com a separação dos poderes, né? Como eu falei, poder legislativo, executivo e judiciário. E, por fim, os direitos individuais e garantias individuais e coletivas. Uma coisa que vocês precisam entender. Os direitos e garantias individuais, como, por exemplo, direito à liberdade de expressão, eles não são absolutos, tá? Eles podem ser mitigados. Muita gente fica falando de liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão fosse algo amplo, como se fosse algo que não pode ser retirado em determinados momentos. Pode. Você pode ser punido por falar demais. É uma maneira de limitar a liberdade de expressão. Outra coisa que a Constituição pede que a gente faça, a gente pode exercer a liberdade de expressão, mas nós não podemos ficar no anonimato. Então isso significa dizer o quê? Que eu tenho que dar a minha cara a tapa. Eu falo, vou desagradar alguma pessoa? Pode desagradar? Pode. Então eu vou estar passivo a ações judiciais, seja por calúnia, difamação, seja lá o que for. Certo? Por quê? Porque os direitos individuais e coletivos não podem ser deliberado como proposta de emenda à Constituição, mas a gente precisa entender também que os direitos e garantias individuais não são absolutos. Eles podem ser mitigados, certo? A gente pode ter esse direito retirado em alguns pela metade ou em alguma situação, porque ele não é absoluto, tá? Liberdade de expressão não é absoluto no nosso país. Beleza, Geilson, entendi tudo. Entendi tudo. O que mais que tu tem aí pra gente? Nós temos... mas basicamente isso, né? Falar do poder legislativo, poder judiciário, do poder executivo. Falei do chefe do executivo. Né? Então, essa é a forma como nós nos organizamos politicamente e socialmente. E a nossa Constituição é que garante todas essas coisas. O STF tem que ser respeitado. Se você não gosta de uma decisão judicial, se você não gosta de uma decisão do STF, você pode criticar. Não é proibido criticar o STF. Você pode sair na rua, criticar o ministro Alexandre de Moraes? Pode. Mas você não pode respeitar uma decisão do ministro. É isso que porque a Bíblia proíbe isso e porque nós estamos sob o império da lei. E o STF é o guardião da Constituição, ou seja, ele interpreta a nossa Constituição. Muito bem, Geilson. Gostei da explicação, apesar de que não gosto do Alexandre de Moraes. É verdade, né? Muita gente não gosta. Eu não tenho nada contra ele. Que Deus abençoe a vida dele, né? Vamos lá.
Então, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas nossas autoridades. Muito bem, Gilson. Direito de defesa. Açoeiro não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contraordem que permitia que os judeus exercessem o direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado do decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudado pelos nobres e todos os maiorais das províncias que ouviam falar de Mardoqueu e o temiam. As pessoas ficaram com medo de Mardoqueu, então não vamos ficar contra ele, não, vamos ajudar. Foi o que aconteceu. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75 mil em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Então, morreu um bocado de gente, porque esses eram hostis aos judeus, né? E como os judeus foi dado o direito de se defender, os judeus saíram fazendo também, né, saíram se defendendo. Em todo o rei. Muito bem, Gilson, muito bem. Vamos para o nosso tópico número 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo, a comemoração dos judeus. No dia 14 do 12º mês foi o grande a festas para os judeus em todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, chamada Festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar o judeu dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história do judeu, da judaica até hoje, hein, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Até hoje é comemorado essa festa. A carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim. Com 2 dias de duração a festa, né? Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judaico e é comemorada até o dia de hoje. Falei para você, né? Até hoje é comemorada essa festa. A exaltação de Mardoqueu. Açoeiro conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté, até a denúncia dos malfeitores de Amã. Esté 8.1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Açoeiro deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte do inimigo dos judeus, Açoeiro engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem do seu povo, de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive, nossas profissões e aquilo que nós exercemos nesse mundo tem que ser feito para a glória de Deus. Eu li um livro um tempo atrás que falava exatamente sobre essa questão, né? Porque muitas vezes a gente gosta de fazer essa divisão do santo e do secular. Tá na igreja, trabalhar para Jesus no ministério é santo. Meu trabalho secular, a gente já fala assim, né? Trabalho secular é outra coisa e tal. Só que esse livro ele dizia, olha, o nosso trabalho secular ele também é santo. E também devemos trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. E glorificar a Deus no nosso trabalho, naquilo que nós realizamos.
nesse mundo. Então não existe essa divisão de secular e sagrado. O que existe é tudo é de Deus, tudo é sagrado e tudo é para a glória de Deus, tá? Vamos lá. Para o último tópico, para a gente concluir a nossa lição. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O que é que nós aprendemos com Ruth e com Esther? A mulher, ela é relevante. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputar ou inversão de papel. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filho. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrado. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com as atitudes irreverentes de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio, aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituições e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Acho isso lindo, essa parte, né? No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Né, gente? A mulher, principalmente no ministério, tem ganhado seu espaço e pode fazer muito para Deus. E tem que fazer muito para Deus, tá? Mas não podemos, nós homens, impedir que as mulheres sejam usadas por Deus no ministério também. Eu vejo igrejas que não proíbem, né, a mulher até de falar na igreja, de subir o púlpito para pregar. Só prega homem. Então acredito que isso tem que ser aniquilado. As Assembleias de Deus, e graças a Deus, ela vem modificando completamente esse cenário. Mulheres pregam, mulheres vão, ensinam. É uma maravilha. Graças a Deus por isso, né? E para a gente concluir, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como... Aí aqui você pode fazer uma pesquisa para poder incrementar sua aula sobre essas mulheres, né, para poder falar sobre elas. Catarina Vambora, Susana Wesley, Sarah Calley, Corrier de Bon e Ruth Graham, sei lá. No contexto assembleano, nós temos Celina Martins Albuquerque, Lina Nistron, Zélia Brito, Frida Wigren, Cine Carson, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costas, dentre outras tantas. Eu vou falar só de uma, que foi a Celina Martins Albuquerque. Quem foi Celina Martins Albuquerque? Primeira mulher a acreditar na pregação de Daniel Berg e Gunnar Frick. Quando eles chegaram no Brasil, que foram para uma igreja batista para pregar, eles falaram do batismo com o Espírito Santo. A primeira mulher a acreditar e a receber o batismo com o Espírito Santo foi Celina Martins Albuquerque, tá? Se você ler sobre a história das Assembleias de Deus, você vai ver isso. Muito bem, então muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Glória a Deus. E para concluir de vez a nossa revista maravilhosa, essa revista que vai deixar saudades, com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessa história, a providência divina é complementada ou contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Muito bem, pessoal. Então é isso. Essa aqui é uma aula para ajudar você tanto para você estudar como também para poder fazer com que você incremente sua aula de escola bíblica. Quero aqui agradecer por ter vocês acompanhado aí essa saga de 13 aulas. Vamos continuar. Próxima semana a gente já vem com a nova revista, com a nova aula, tá? Espero que você esteja conosco aqui nesse canal. Espero contar com você. Ajude a gente a crescer, divulgue, abençoe, certo? No nosso canal, estamos aqui de maneira humilde. Eu sei que tem muita gente grande, muita gente maravilhosa
que dão aula de escola bíblica dominical, mas nós estamos aqui também para compartilhar, para sermos também uma bênção na vida de vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.